Liliomar? E aí, Liliomar? Vamos dar um show? Bora! Agora vai. O inimigo tem. Agora vai. Vai. Hackearam a conta. Não, gente. Já vamos fazer um auditoria aí pra saber quem é esse cara pra não meter ele na... É. E das Arábia, né? Fala, rapaz, não é possível, muita coincidência. Não, e você viu lá. Boa noite, galera. Boa noite, Ana. Boa noite, Cícero. Boa noite aos nossos internautas. Hoje aqui num canal diferente, pessoal. Agradecemos pela paciência. Tivemos um probleminha técnico. Vocês não têm noção que o inimigo tentou nos derrubar, gente. Mas aqui é todo mundo ungido. Ai. Enfim, estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar. Hoje com um convidado super especial. Ele é advogado, servidor público e vai bater um papo aqui com a gente sobre direito e empreendedorismo. Um homem que tem uma carreira, enfim, de... Milhões. uma carreira de milhões. Uma carreira de milhões, uma carreira admirável, uma história Sim, aqui em Redenção. sem dúvida. E não só em Redenção, né? Em toda a nossa região, Isso. que deixa aí vários currículos com inveja. Isso mesmo. Mas Muito se você ainda não conceituado. clicou no like, Isso. o que você tem que fazer, Ana? Não perde tempo. Clique aí, deixa o seu Pega like. o link, compartilha. Isso. Compartilha, avisa todo mundo. Gente, começou, Canal pode novo. falar. Canal Então, novo. por enquanto, Provisoriamente, viu, provisoriamente, gente? mas vai lá, pede pro pessoal já se inscrever também, porque pode continuar algum outro projeto por lá. Isso. E você já está inscrito. Deixa também um Exatamente. coraçãozinho, ó. Tem a opção de clicar no coraçãozinho para subir a live, para deixar isso aqui lotado, porque nós estamos também em clima de Expo Polo Carajás, todo Isso mundo em mesmo. festa na cidade de Redenção. E você também, antes de ir pro show, vai acompanhar um super bate-papo junto com a gente. Quem é que tá aqui hoje, Ana? Doutor Camilo Ferreira, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estarmos aqui com você. Boa noite, doutor. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ana. Satisfação de estar aqui. Agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer ao Pode Falar pelo convite. Já estava devendo já a outros convites que o Cícero tinha nos feito, mas tudo a seu tempo, né? É verdade. E agradecer a presença da minha esposa aqui, que ela é uma admiradora do Pode Falar, assiste a quase todos os episódios Olha aí. Ai. e sempre ficava, que dia que você vai? Eu falei, quando eu for convidado novamente. E estamos aqui para bater um papo super legal sobre direito e empreendedorismo, naquilo que a gente puder contribuir aí. Doutor, então vamos começar bem pelo começo. Pronto. Como que começou a trajetória do senhor? Onde o senhor nasceu? Quanto tempo de história aí nesse mundão de meu Deus? Eu sou quase um cinquentão, vamos dizer assim, né?
A vida passa muito rápido e eu tive um início de carreira já no início de 94, me graduei em 98, cheguei aqui em Redenção já em 2000, então nós temos mais de 20 anos aqui na região, né, em Redenção, cidades próximas, Santa Maria das Barreiras, onde eu sou servidor público efetivo, e nós viemos para cá em busca de novas oportunidades, né? Redenção e região sempre foi uma terra de novas oportunidades e ainda o diferentemente de muitos estados no Brasil, o estado do Pará hoje é um estado em plena evolução e eu acredito muito aqui nas nossas cidades, né, no empreendedorismo, né, e a gente tem visto, né, a cidade crescer nesses últimos anos. É uma região muito promissora, né? Exatamente, mas não fugindo da pergunta, né? Já pulamos aqui um pouquinho. Mas eu sou nascido em Jataí, Goiás. Que legal, eu conheço. E temos alguns amigos aqui, né? Mas... Você pensou que ele não era brasileiro. Hã? Você pensou que ele não era brasileiro. Ele pode ser Olha, presidente. por 2 anos eu passei minhas férias lá em Jataí. Olha aí. Um lugar Conhece, muito bacana, legal. sim. Olha, a época que eu fui pra lá, fez muito frio, muito frio, muito frio. E eu não estava preparada para o frio. E o Pô, momento- pro Goiás, frio não vai fazer, né? Não pensou assim. Eu fui pro Hotel Fazenda lá, que tem águas termas. Nossa, foi muito legal. E o momento é esse agora, né? Mês de junho lá, em pleno Sim. frio, né? Chega a gear. É diferente do clima daqui, né? Que aqui nós não temos como diz o outro, esse prazer de ter um clima frio. A não ser aí seus 14 graus, que já é Já tá congelante. todo mundo de roupa comprida e botando agasalho. A última vez que eu fui lá, tava fazendo 9 graus. Ah, não, tava quente. Aí, pois é, e quando eu fui, eu já Tava tava assim quente. morrendo, porque eu sou muito frienta. Aí quando eu cheguei aqui no Pará, ai, meu calorzão, vou pra praia, Conceição do Obrigado. Araguaia. Obrigada, já tá aí, mas eu sou muito frienta. Aí eu conversei com uma amiga minha de lá, não, Ana, agora que tá 4 graus. É, por aí, né? E deve apertar nesses próximos dias o frio por lá, né? Ah, Mas Rapaz, você passou a aqui sua vocês- infância lá? Nascido, criado, formado, me casei, já vim casado com essa linda senhora que está aqui, minha companheira de muitas batalhas, de muitos anos aí. E para cá viemos e formamos a nossa família, né? Então você veio de Jataí pra Redenção. Diretamente. Quando você chegou aqui era que ano? No ano de 2000. Olha, o Veio- ano que eu tava nascendo. Olha aí. Já veio atuar no direito. Já era formado, já tinha mais de um ano de graduação, né? E viemos atrás de oportunidade, né? Porque o direito, ele requer muito dinamismo, né? Sim. E já está aí, querendo ou não, já estava bem preenchido, né? Vamos dizer assim, né? Naquele momento, naquela oportunidade, eu não enxergava muitas oportunidades para mim, né? Já tinha tentado, recém-casado. Então a vida nos obriga e nos dá a opção de escolhermos, né? E eu Sobre- tinha 3 destinos para escolher. Quais eram? Pois é, olha só, né? Eu tinha Uberlândia, Minas Gerais, Um ótimo destino, né? Redenção e Sorriso, no Mato Grosso. E eu estive em Uberlândia, tive toda a oportunidade, convites para ir trabalhar. Mas quando eu cheguei aqui em Redenção, foi paixão à primeira vista, né? Eu falei, não, é aqui mesmo e vamos ficar por aqui. Nem fui para Sorriso. Mas como que a Redenção se tornou uma opção? Então, foi através do meu sogro, né? Meu sogro, hoje já falecido, mas ele trabalhava para Líder Automóveis na época, né? O Wellington era um amigo da família e falou assim, olha, dá um pulinho aqui, vem cá para você conhecer. E meu sogro incentivou muito, não, vai para lá é um lugar bom, terra de oportunidade, e você vai, com certeza, vai conseguir se encaixar bem. E viemos para cá, conhecemos, passamos umas 2 semanas conhecendo a cidade, e eu vi naquela oportunidade o potencial da região. E ainda existe muitas lacunas ainda a serem preenchidas, né? Eu não digo só no direito, né? O direito hoje está numa transformação, nós vamos falar daqui a pouco mais sobre essa parte, mas o direito daquilo que eu vim preparado, hoje ele já exige uma outra formação, uma outra visão dos profissionais.
Mas mesmo assim, isso faz parte do crescimento social, né? Especialmente da região e o que a região exige dos profissionais, né? Assim como a gente pode falar que o Pode Falar, ela é uma evolução de mídia, né? Das mídias tradicionais, anteriores, escritas, né? O direito ele evolui com a sociedade, né? Então, naquela época, a oportunidade estava muito aberta. Me recordo que nós não éramos... Quando aqui cheguei, não tinha mais que 20 advogados atuantes. Então, em 2000 isso. Isso no ano de 2000. Hoje já temos bastante profissionais aqui, temos faculdades de direito, né? Mas mudou o mercado, mudou a exigência dos clientes na formação específica, né? Mudou a visão do direito, a forma de tratar o direito, né? E até brincando, né? Nem tudo se resolve com um processo. Olha só, detalhes, né? Muita gente pensa que o advogado é só para trabalhar com justiça. Ele trabalha com a justiça, mas não com o poder judiciário especificamente, né? Nem tudo se leva ao poder judiciário. Então, nós tratamos muitas coisas aqui de forma administrativa, né? E extrajudicial, né? Isso é uma visão nova de mercado, e porque as pessoas querem rapidez na solução de todos os litígios, né? Então, exige muito do profissional também a visão técnica, né, para aplicar o direito e também resolver o problema dos clientes. É igual na comunicação. Sim. Nem tudo se resolve com matéria. Às vezes uma boa conversa já resolve. Sim, às vezes a pessoa vem aqui com a denúncia. Olha, eu quero fazer a matéria disso e disso. Um Orivan que tem essa estratégia, né? Você quer fazer a matéria ou você quer resolver o problema? Olha aí. Porque, às vezes, fazer a matéria sobre o problema não vai resolver o problema. Mas, às vezes a uma matéria ligação, né? é essencial. Às vezes a matéria ela é essencial para que se possa dar visibilidade para um assunto, para que ele venha a ser resolvido, né? Para que possa dar uma finalidade para ele. Mas, às vezes, não. Uma ligação, como você falou, resolve. Você sempre pensou em fazer direito? Então, não. Olha só. Eu tinha uma vontade de ser engenheiro elétrico. Olha! Engenheiro elétrico. Nada a ver, né? Bem nada a ver. Nada a ver. Mas a vida nos traz momentos de escolha e de insight, né? Olha, você tem o dom e esse dom precisa despertar, né? E eu tive uma oportunidade que eu falei assim, olha, eu nasci para isso. Né? Foi vou falar primeiro, né? Eu desde pequeno gostava muito, era apaixonado por engenharia elétrica, né? E eu tive em Uberlândia, já depois de terminar o ensino médio, segundo grau, falei assim, olha, vou tentar fazer faculdade lá e fiz vestibular. Cheguei a ser aprovado na época para engenharia elétrica, mas na segunda fase eu me recordo, né, do vestibular, o professor chegou e colocou uma fórmula de física. Eu falei, caramba, que coisa é essa, né? Me deu lá 20 folhas de papel em branco e uma fórmula num quadro negro antigamente, né? De 4 linhas lá, desenvolva. Falei, peraí. Só que teve um detalhe, naquela semana, no intermédio da primeira fase para a segunda fase, eu estava em Goiânia, estudava em Goiânia na época, ainda jovem, e meu pai era funcionário público do Estado e ele estava chegando lá em Goiânia, ali na 85, hoje já mudou bastante, próximo ali a T5, T3, e ele foi, ao fazer uma conversão na 85, ele acabou se envolvendo num acidente com uma motocicleta e acabou que essa pessoa teve traumas, né? E ainda naquela época nós não tínhamos o Código de Trânsito brasileiro. Era antes de 98, o Código de Trânsito, se não me engano, acho que 97, 98, alguma coisa assim. E isso nós estávamos em 1992, 93. Então esse tipo de acidente de trânsito era tratado como contravenção, né? Tinha sim o direito de ressarcimento, essas coisas, né? Mas eu me recordo que naquela oportunidade, eu estudando para engenharia elétrica em Goiás, em Goiânia, e meu pai, funcionário do Estado, chamaram o advogado da Associação do Fisco de Goiás, que ele era fiscal, e o advogado, eu notei ele assim, muito apático. Ele não
não se envolvia ali, né, no intuito de resolver, de dar um amparo ali ao cliente, no caso era meu pai. E eu ali assistindo tudo, né, meu pai mandaram me avisar e ele estava lá muito abatido, né, com a coisa que aconteceu, com uma pessoa, prestou socorro, né, ele não se evadiu, fez o que toda pessoa tem que fazer, né, prestar o socorro e depois ver as questões materiais, né. Mas naquele determinado momento a autoridade de trânsito e a autoridade policial na época chegou a algemar meu pai, né, porque o acidente ele foi assim, impactante, né. Mas quando eu cheguei e vi meu pai algemado, eu intervi na hora, né? E eu não tinha conhecimento jurídico na época nenhum, mas eu sempre fui uma pessoa muito atento às informações, né? Então, eu tive ali na hora ali uma iluminação de Deus, acredito, na época, e falou assim, olha, defenda seu pai, senão ele vai ser preso. E eu falei assim, olha, por que ele está algemado? Qual o crime ele cometeu? Eu falei assim, ele não teve... E na época eu disse assim, vem cá, qual é o ato gravoso, né, que ele cometeu aqui? Ele não fez deliberadamente um acidente, né? Ele fez uma manobra de risco, então ele assume a responsabilidade do risco. Mas ele não teve a intenção. E hoje no direito a gente fala que a intenção é o dolo, quando você age com vontade. Eu falei, olha, ele assumiu o risco, então ele assumiu a culpa. O risco da culpa e o risco do dolo são coisas diferentes. E aí a autoridade de trânsito falou assim, mas por que você está dizendo isso? Eu falei, não, porque acredito eu que a lei pune a vontade, né? Ele não teve a vontade, ele assumiu o risco, então ele não pode ser preso em flagrante por essa circunstância. E imediatamente ele retirou as algemas. Ele falou, não, mas ele vai responder processo. Falei, em liberdade. E ali, na mesma hora, o advogado olhou para mim e falou, não, isso aí nós vamos defender, vamos para a delegacia. Eu falei, não vamos não. Ele vai marcar o horário, vai prestar esclarecimento. E ali naquele momento eu... Nasce um advogado. Me descobri um potencial. Eu falei assim, olha, isso não é para mim. Então, eu tinha um tio que falava, olha, você tem que fazer direito. Você não nasceu para ser engenheiro, você nasceu para ser advogado. E eu teimava, né? Eu falei, não, isso não é para mim não. Mas naquele momento foi uma mudança drástica de comportamento, de visão. E eu tinha, naquela época, ainda a segunda fase para engenharia. E aí, quando o professor botou aquela fórmula lá, e tudo aquilo envolve emocionalmente, eu falei, olha, isso não é para mim. E aí eu, como diz outro, eu assimilei esses fatos e falei, olha, vou fazer direito. E voltei para Jataí, ingressei, fiz a faculdade. Me formei, graduei e sempre digo que o direito ele tem que ser exercido como dom, com paixão. Você tem que gostar de tudo que você faz, né? Eu sou um apaixonado pelo direito e penso que não é uma profissão simples. Não é uma profissão que vai falar assim, eu vou me formar em direito e vou ser um bom advogado. É muito difícil. Para você ser bom em alguma coisa, você tem que ter o dom para aquilo. Você tem que se esforçar, você tem que construir uma carreira, você tem que construir relacionamentos, você tem que construir bagagem, resultados. E isso é tempo. O tempo ele não se resume a uma vontade, né? Ele se resume a atos. E esses atos são o dia a dia, meses, anos de trabalho, resultados. Né? E como eu posso dizer de vocês aqui, eu vi vocês crescerem, vi vocês nascerem. Né? O Cícero, então, nós em algum momento dessa nossa trajetória, nós nos encontramos, né? E é uma pessoa que me abriu também a ideia sobre mídia, mas eu vi o Cícero crescendo, vi você nascer também aqui, vamos dizer assim, né, nas mídias, né? Então, assim, eu vejo a paixão com que vocês desenvolvem o trabalho e parabenizo, fico feliz, né? E sempre digo que todo mundo que faz algo com vontade, com paixão, mesmo que nos dia a dia a gente se desgaste com a vida, com o cotidiano da vida, mas você tem que fazer sempre o seu melhor. Faça o seu melhor, deixe os problemas de lado, mas naquilo que você vai se dedicar, esse momento aqui, você tem que deixar os seus problemas de lado e falar assim, olha, aqui é o meu momento, é o meu time. Você tem que viver isso. E eu faço isso todos os dias.
Minha esposa me cobra muito. Ela fala assim, gente, mas hoje a gente mora do lado do escritório e você chega mais tarde em casa. Mas por que isso? É porque a gente se envolve, né? E você tem que construir, principalmente no direito, você tem que construir um pensamento jurídico, dentro de um fato, buscando uma solução de um litígio, em especial eu que trabalho com direito público também, buscar caminhos de atos administrativos, né? Então a gente precisa muito desenvolver isso no dia a dia. Isso consome muito pensamento, consome muito também assim as nossas energias, né? Mas o fator principal é a vontade, a paixão. Faz toda a diferença. Totalmente. Doutor, Totalmente. o senhor comentou aí sobre esse jeito de ser, né? Acabou de falar aqui da questão de você formar meio que uma espécie de filosofia do direito, algo único. Qual é essa filosofia do senhor? O que o senhor leva como premissa na questão de alguém identificar um trabalho seu? Esse é o Calil. Foi ele que fez essa defesa, foi ele que construiu isso, foi ele que conseguiu esse caminho. Qual é o diferencial assim, que o senhor leva? Então, assim, partindo para a parte bem subjetiva, né, de como é que você pensa o direito, né? Eu costumo dizer sempre para os meus clientes, né, olha, qualquer que seja o fato, trabalhe com a verdade, porque não adianta você chegar, e eu tenho meios de saber quando a pessoa não fala, né, os fatos devidamente para a gente. É muito nítido quando a pessoa, olha, eu estou com uma situação assim, quero resolver. Então, os anos e a experiência e a visão nos trazem sempre o pensamento, olha, o que você quer? Eu posso dizer para você que a resposta seria isso. Às vezes as pessoas não querem um resultado material, eles querem algo que conforte, né? O direito ele mexe muito com o psicológico das pessoas, mas é muito forte. Então, vamos fazer uma comparação aqui, por exemplo. A medicina trabalha com a vida, né? Sim. O direito ele trabalha com o patrimônio e a liberdade. Os advogados, todos os dias que envolve, e todos os clientes deles em específico, trabalham com patrimônio e liberdade. São dois direitos pelos quais as pessoas lutam todos os dias. Aí você fala assim, mas é maior do que a vida? Não, são três objetos que são muito palpáveis, né? A vida ela é única, a liberdade também. E o patrimônio é aquilo que você construiu, que você está querendo construir. Então as pessoas se apegam especificamente, né, quanto à sua liberdade, com ao seu patrimônio, às vezes muito mais forte do que em relação à vida, né? São conceitos diferentes, né, pensamentos diferentes, mas quando você vai tratar e a vida está implícita nisso, em liberdade e em patrimônio, né? Sim, mas é diferente, por exemplo, tem pessoas que estão com problema de saúde, eles vendem tudo para tratar, para saber, e a gente sabe que a vida é finita, ela vai acabar, ela vai acabar, né? Mas o desprendimento das coisas materiais, quando você está tratando de saúde, você coloca liberdade, coloca patrimônio, tudo de lado. Não, tudo que envolve aqui agora é para salvar a minha vida. Sim. E já quando você está tratando do direito e da liberdade, às vezes a pessoa esquece exatamente do que é viver. A essência, compreender o problema, assimilar o problema, buscar soluções para o problema. E você tem que ser quase que um psicólogo, praticamente, né? E eu, na minha formação inicial em direito, a gente estudou um pouco também de medicina legal, né? Hoje, salvo me engano, não é matéria mais dos cursos de graduação. Mas você tem que tratar o cliente hoje de uma maneira que ele se sinta confortável. Olha, eu vou ser atendido, vou ter uma boa defesa, né? E eu tenho certeza de que eu vou ter um mérito, né? Mas o advogado, naquele momento ali, você tem que descobrir o que essa pessoa quer. Eu estou dizendo assim do que a pessoa quer, porque eu já tive na vida muitas situações em que as pessoas, vou processar fulano por injúria, eu quero dano moral,
como se fosse algo assim, a justiça está ali para me servir. Não podemos tratar o direito mais dessa forma, sabe? Essa vida cotidiana que nós estamos aqui, o ato de julgar, principalmente através das mídias, das redes sociais, hoje é muito forte, as pessoas já são julgadas, condenadas, Canceladas, né? e na palavra da mídia, canceladas ali, sem direito de defesa. Né? Uma em coisa dia- mal colocada, a pessoa dificilmente ele recupera uma carreira, dificilmente Isso. ele recupera ali uma situação de As vida. pessoas têm medo de se posicionar, de falar, né? Exato. Porque hoje em dia realmente E de, às vezes de resolver, né, extrajudicialmente. Já querem também ir para a justiça. teve uma frase que você disse, né? Nem tudo se resolve com processo. Não. Mas existem pessoas que vivem de processar os outros, né? Tem artistas que são conhecidos por isso, pessoas assim da internet, pessoas das redes Essa sociais que são conhecidas por ter esse hábito de processar as pessoas. Essa questão de resolver é tão interessante. Eu tenho uma aluna, você conhece bem ela, a Oneide, Sim, nossa amiga sim. Oneide, terapeuta, que ela fez agora uma pós em resolver conflitos extrajudicialmente. Ela é uma terapeuta Olha aí. que agora está também apta a resolver, né, essas brigas do patrão e do funcionário. Para não ir para a justiça, vamos sentar todo mundo, resolver. Ela agora vai fazer esse tipo de mediação. Eu acho isso tão interessante. E não é um direito em si, Que não é mas é uma metodologia aplicada ali, vamos dizer assim, dentro da, salvo me engano, a terapia, ela está dentro da área da saúde, né? Mas de uma forma que ela vai tentar mediar conflitos, né? E isso é muito importante nos tempos modernos que nós estamos vivendo hoje. ajudar a solucionar, né? Exatamente. Porque, Cícero, veja só. Outro dia eu encontrei uma amiga aqui de uma determinada região de Santa Maria e falou assim, doutor, o senhor está lá no grupo, o senhor não comenta nada? Eu falei assim, companheiro, assim, é tão difícil hoje da gente querer estar confrontando as outras pessoas com pensamentos, porque todo mundo está contaminado por informação. Hoje virou a chamada fake news. É mentira. Vamos dizer, o que é a verdade? Porque, às vezes, para mim, o conceito de verdade é um, para você é outro. Mas não significa que eu esteja mentindo e nem você esteja mentindo. São pontos de vista diferentes. Mas as pessoas estão radicalizando isso. E, às vezes, querendo colocar sobre a sua visão a visão dela. Ser dono da razão. Ser dono da razão. E para quê? Qual é a finalidade que nós vamos atingir? Nós vamos voltar ali de novo, né? O que eu quero? Vou ficar entrando em discussão de grupo de WhatsApp por causa de política, por causa de religião, por causa de outras coisas. Sinceramente, hoje eu vejo como perca de tempo. Eu vejo as pessoas se desgastando. E nós vivemos numa sociedade aqui que quando você sai aqui do grupo do WhatsApp, vai ali comprar um pão na padaria, você está encontrando as pessoas ali. Sim. Né? E as pessoas, quando se veem, elas não têm o mesmo comportamento de quando elas estão escondidas atrás de uma rede social. Olha, isso é um fenômeno, eu fico impressionado de ver o comportamento diferente das pessoas. Fala, caramba, tu estava ali falando alguma coisa, mas a pessoa aqui, ela quer ser engraçada, ela quer ser uma coisa que ela não é no dia a dia. E isso é muito ruim, porque você perde a sua personalidade. E você também acaba se mostrando uma pessoa diferentemente do que você deseja para você, deseja para a sua família. Que é realmente a sua essência. Muita gente hoje ganha dinheiro com isso, vamos dizer assim. Não, eu vou montar aqui, vou fazer uma música, Tá, tudo bem, são coisas separadas. A pessoa quer montar uma caricatura, né, dela ali. Mas assim, no dia a dia, nós que estamos aqui em vários grupos, em mídias, eu participo de muito, com o tempo eu aprendi a não debater. E eu falo por quê? Você vai debater, mas qual conteúdo você quer debater? Qual é a pessoa que está aberta ao debate? Vamos dizer assim, né? Porque o debate ele comporta compartilhamento de ideias, concordância, discordância, mas tudo dentro de um mesmo conteúdo, né? Agora, quando essa é a minha verdade, você tem que aceitar porque você está errado. Isso é ridículo. Penso assim, minha opinião. Sim. Eu sempre Respeito selecionei muito bem as pessoas com quem eu ia debater. Porque às vezes eu via que eu
estava me posicionando sobre um assunto e eu via outra pessoa se posicionando, só que eu via que aquela pessoa não estava aberta para um debate saudável e produtivo. Então eu falava, tá certo. E relevava aquilo. Olha que Eu coisa sempre interessante. gostei de me posicionar, mas eu nunca gostei de discutir com pessoas, porque nem quando eu vejo que não vai ter produtividade, às vezes eu vou lá na minha rede social me posicionando sobre um assunto. Aí vem uma pessoa, não, Isa, mas... Aí me mostra o outro lado. Mas isso e isso. Aí eu vejo que aquela pessoa está querendo debater comigo de maneira saudável. Eu respondo. Mas quando vem uma pessoa já me ofendendo, baixando o nível, Olha aí. eu nem respondo. É exatamente o que É a tem melhor coisa a se acontecido. fazer, É o que tem acontecido hoje. Nós estamos tratando aqui de mídias sociais, mas é direito. Daí surgem muitas. Fulano, estou aqui na delegacia. Eu já vi muito agora, recentemente, nos últimos anos, principalmente no período político, né? E hoje não temos mais período político, né? Todo dia é política. Antigamente a gente via política de 2 em 2 anos. Agora não, é 24 horas política. É mesmo. Política nacional, política municipal, política todo mundo estadual. Todo mundo é um politizado. cientista político. Não, todo mundo vamos dizer, é expert no assunto, porque eu sei, porque fulano é isso. Gente, a vida está se tornando banal. O conceito de ideias está se formando banal. Aí eu te pergunto, muita gente fala assim, o que você acha de regulação de mídia? Eu falei, cara, ridículo. É preciso regular uma mídia para que as pessoas mudem os seus comportamentos? Isso foge dos seus princípios de formação como ser humano. De liberdade. De liberdade, de pensamento, né, de religião. Olha, você tem que respeitar as pessoas como elas são, independente do que elas querem para elas. Isso é um direito delas. Isso é bíblico. Vamos dizer assim, isso é bíblico, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Olha aí, agora nós já chegamos já no outro assunto. Mas é isso aí, o livre-arbítrio. Cada um pensa o que quer, age da forma que quer e colhe os frutos que ele mesmo semeia. É simples assim. Agora, precisa de alguém regular isso para você? Eu sempre digo o seguinte, você quer ver uma comparação disso? O nosso Código Penal fala o seguinte, matar é crime, passível de punição, X anos a Y anos. Onde é que o Código está dizendo que você não pode matar? Fala isso? Isso é uma interpretação simples do direito. Eu aprendi isso quando eu estava na faculdade. Um professor falava para mim assim, quem disse que você é proibido de matar? Aqui eu não estou dizendo simplesmente da legítima defesa, não estou dizendo, fala assim, é proibido matar. Não, matar é crime. Quer dizer, nós temos um elemento ali criminal, que está do tipo penal, que diz o seguinte, olha, se você cometer este ato, você é punível. E assim nós temos direito ambiental, direito trabalhista, então você tem as regras pelas quais você vai ser ou não penalizado. E aí, voltando ao assunto, a questão da liberdade de opinião, que hoje é o nosso time, né? O nosso momento, a nossa discussão, fake news, né? Eu acho uma palavra até assim ridícula. Falar fake news. Pô, quando é que você vai conseguir colocar a sua opinião hoje? Você já não tem espaço mais para isso. Ninguém, grupo de WhatsApp, você tem moderadores. Se tivesse grupo de WhatsApp com pessoas moderadoras, estabelecendo temas, debates, a sociedade hoje está fugindo a esses conceitos. Então eu vejo isso de forma negativa. Respeito quem goste, observo, mas eu me permito a não entrar. Aí eu vou falar assim, não vou entrar nisso aqui para dizer o que para essas pessoas, né? Que eu penso diferente delas, e a partir do momento quando você quer se mostrar um pensamento diferente ou quer colocar uma coisa mais objetiva, aí você já sofre alguns ataques pessoais. Então, assim, a verdade é que as pessoas mais, vamos dizer assim, com conteúdos, né? Elas estão fugindo a esse tipo de confronto em rede social. Pode observar, é um fenômeno. Eu vejo muitas pessoas, muitos intelectuais, eu não estou falando só de redenção, estou falando no nível geral. As pessoas estão mudando a forma também de interagir, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma postagem, você tem que escolher todas as palavras corretas, porque cada um interpreta de uma maneira diferente. Está difícil para todo mundo. O próprio algoritmo. O próprio, já é desenvolvido
já é desenvolvido as ferramentas. Olha, se você Na colocar a palavra verdade, tal, sim. retira do Na ar, né? minha opinião, na minha leitura, já há uma regulação nas mídias sociais. Já Não é existe. pouca, não. Porque a gente sabe que determinadas palavras que você usa já faz o teu conteúdo não ser distribuído. Música, tempo. Se você faz um vídeo hoje, as redes sociais nos forjam a sermos rasos e fúteis. Porque se você prepara um conteúdo recheado, bem elaborado, um conteúdo que tem início, meio e fim, faz um material bacana, bem preenchido, de 5 minutos. Por exemplo, se você faz uma matéria de 10 minutos, uma matéria tipo documentário, com bastante informação, não entrega. As pessoas não vê. Mas se você posta uma matéria de 1 minuto, Aquilo repercute aquilo bastante. repercute. Então, às vezes, a gente tem que pegar um assunto complexo, nós temos que tirar um monte de informação, E ativar os clickbaits. compactar aquela conteúdo, aquela notícia, para publicar. Eu não entendi o que você disse. Essa linguagem aí é estranha no meu mundo. Ativar esse clickbait é falar mais Também não de conheço. forma persuasiva. Você começa a matéria, você não vai começar a matéria falando: estamos aqui em Redenção do Pará, na Expo Polo Carajás. Seria uma linguagem mais direta. Você já começa... Isso, é verdade. O cavalo morreu na Expo. Olha aí. Você já aprendeu. Aí você vai falar o que aconteceu. Porque as pessoas, nos primeiros 3 segundos... já Se você não se convencer a fixa, pessoa a ficar, ela não já vai embora. vai para a rolagem infinita. Ali, Então, já vai pra outro mundo. assim, é óbvio que nós estamos passando por uma evolução social. E ela é muito nítida nos últimos, vamos dizer assim, menos de 10 anos para cá. É uma evolução social. O ser humano ele está se adaptando. Hoje eu sempre gosto de tomar café, almoçar, assistindo jornalismo, né? Isso é uma briga lá em casa. Na hora de almoçar, mas é um momento que eu tenho para me interagir com o mundo. Fora daquele momento ali, eu vou me concentrar nas minhas atividades. Então, o meu momento é aquele ali. Aí, quando eu vejo, abro o grupo aqui, eu falei, gente, mas esse pessoal não trabalha, não. É 9 horas, 9h30, 10 horas, 2 horas da tarde, 1 hora, 10 horas da noite. As mesmas pessoas ali. E eu falei, gente, o que essas pessoas estão produzindo? Isso é uma crítica, uma observação minha. Tudo bem, de repente a pessoa está ali ganhando para isso, né? Também tem isso. Mas hoje eu assisti uma situação, vi uma situação que é do direito. Um estado americano aprovou uma lei exigindo o pagamento, né, de jornalismo, né, por subir conteúdo, alguma coisa assim nesse sentido. Não sei dizer especificamente, mas basicamente seria o seguinte, olha, o jornal escrito que usa as plataformas, como é que chama, do Google aí? Tem o Google... Tem Facebook, Google, Facebook, YouTube e tudo mais. Instagram. Você vai ter que pagar esses profissionais, né? E aí O público? Não, quem tem que pagar é a empresa, né? Ah. Que administra, né? Como é que é o nome da empresa? Que é a do... Ah, tá. Meta. A Meta, isso. A Meta, que eu estava tentando lembrar esse nome. Então a Meta simplesmente falou assim, tá ok. Eu não vou abrir mais oportunidade para eles subirem conteúdos. Ou seja, mas não. Se vocês querem insistir nessa regulação, me obrigando a pagar, então eu não vou permitir mais esse tipo de conteúdo. Aí qual já foi a segunda discussão? E aquelas pessoas que não têm mais o meio de acesso tradicional às informações? Elas vão ficar num vazio do que é verdade, do que é mentira. Eu falei, caramba, nós estamos voltando a 100 anos atrás? As pessoas hoje, então, chegaram a um determinado momento que, se cortarem as redes sociais, acabou a vida deles. E é verdade. Acabou a vida deles. A moeda hoje Então, essa era a é discussão lá no estado, salvo me engano, aqui, no estado norte-americano, em que lá não tem mais acesso às mídias tradicionais, e a preocupação seria isso. Olha, então quer dizer que essas pessoas aqui agora vão ficar no escuro. Qualquer informação pode ser uma verdade, e aí colocar a palavra. Até uma fake news para eles vão ser verdade. Eu falei, onde é que estão os valores de formação das pessoas, né? O Cícero, você pode chegar para mim e me falar qualquer assunto. Doutor Calil, você ficou sabendo que isso. Não fiquei sabendo, mas se foi ou se não foi, eu tenho que me permitir assimilar se o que você está me falando é uma verdade lógica,
ou uma verdade ilógica. Se ela for uma verdade absoluta, o fato aconteceu, eu vou absorver o seguinte, tá ok, mas o que isso vai aproveitar para mim? Isso realmente vai me convencer que eu tenho que aceitar esse determinado assunto da forma que ele foi regulado, ou da forma que ele foi proposta? Eu vou pensar isso num segundo momento. Mas de forma reduzida, que eu quero dizer o seguinte, você tem que estar aberto 24 horas por dia a receber as informações. Agora, você processa as informações segundo o seu conhecimento. Segundo a sua verdade. Mas você tem a liberdade de acreditar ou não. Mas agora, as pessoas querem história pronta. Sim, mas aí nós temos que entender que o ser humano, a mente de todas as pessoas são diferentes. Ninguém funciona igual. E isso é conceito bíblico, e é conceito social, e é conceito político. Né? Como é que você trata o seu público? Né? Então você tem que tratar o seu público de uma maneira que você convença ele de que é melhor ouvir você do que ouvir um outro concorrente seu. O direito da mesma forma. Eu tenho que convencer o meu cliente que não existe outro advogado melhor. Pode até existir, mas ele tem que ter o conforto absoluto que eu vou entregar para ele o meu melhor. O melhor do direito, a melhor visão. Então, hoje nós estamos sendo exigidos muito mais do que profissionais antigamente. Né? Cada um no seu ramo, vamos dizer assim. Né? Então, você tem que entregar algo que realmente seja o mais próximo daquilo que você vai produzir e entregar o resultado para o seu cliente, em qualquer área, vamos dizer assim. Medicina. Qualquer pessoa que vai consultar um médico hoje, ele já dá um Google aí. Infarto. Quais são as causas de infarto? Quais são as causas de prevenção? Quais os medicamentos? Então, o cara já chega lá no médico. Não, eu vim aqui para só me passar, porque eu preciso da receita. Não é verdade? É verdade? Aí chega no advogado. Não, eu quero processar fulano porque ele me falou assim, e isso é injúria, isso é calúnia, eu tenho direito. Está no artigo tal. Está no artigo tal, já sabe tudo. Aí a gente briga muito no direito e fala assim, tá, então só falta você formar em direito então e assinar a petição, porque está pronta. Porque aí o profissional se tornou nada. A verdade é essa. A verdade é essa. Nós temos visto muito que as profissões estão se tornando nada, um vazio. Quando é que você tem paciência de sentar no escritório ou no consultório e de chegar e falar assim, olha, eu estou com um problema, preciso buscar uma solução. As pessoas têm pressa. E a pressa delas é o seguinte, se você não fizer, eu vou no outro ali. Vá. Você tem liberdade de ir. Você não tem que me obrigar. Eu tenho também a liberdade de não aceitar. Isso é interessante também, né? Já porque aconteceu? Tem pessoas que... diversas vezes. De cliente falar assim, não, doutor Carlos, você não está fazendo do jeito que eu quero, não. Diversas. Isso é natural hoje. E aí você falou uma expressão que é muito corriqueira. Não é do jeito que eu quero. Bom, o jeito que você quer não é o jeito que a justiça vai atender a sua demanda. Aí lembra lá no início nós dissemos que eu já falei assim, o que você quer? Sim. Hoje é a primeira pergunta que eu faço para muitos clientes meus. Né? Você pode chegar com qualquer problema. Aí eu já pergunto para você, mas o que você quer? Porque é diferente você me contratar ou contratar um advogado e esperar um resultado que seja a minha visão. Mas a visão dele, ele quer algo diferente. Talvez não quer porque, o que você está pensando. Exatamente, porque não, mas o que eu quero, não, se você quer dessa maneira, eu não posso prestar o serviço para você. Porque o direito não me permite, isso não vai dar certo, e você vai dizer depois o seguinte, que eu sou um péssimo profissional. Porque aí sempre vai existir o seguinte, fui naquele advogado, que advogado é ruim, ou aquele profissional é ruim, aquele médico não vale nada. Estou falando de médico sim, mas é hipotético, né? Tem muitos amigos médicos aí. Porque as pessoas já têm opinião formada sobre tudo. Olha, até música já escreveram, né? As pessoas falam muito por ouvir falar. Né? E esse é um conceito que eu tenho desse mundo de rede social hoje muito grande. Essa questão do dar um Google, vai no YouTube, acontece demais. Então, não é só na área do médico, do advogado. Né? Eu e o Jason aí que trabalhamos com mídia, acontece muito de chegar, olha, eu vou te entregar tantas artes, vai ser assim, a logo vai ser assim. Não, mas é porque meu primo faz, meu sobrinho faz, a Ana também é editora e sabe muito bem que as pessoas falam isso, né? Sim. Não, mas tem um aplicativo que edita rapidinho no celular. Edita você, faz você. E olha, é um risco, viu, esse negócio que o Dr. Carlos está falando. Porque hoje mesmo eu vi um vídeo que eu fiquei assim, chocada.
A sensação do momento agora é o chat GPT, né? Pronto. Chat GPT, falando em inglês. GPT. GPT. Faz até contrato, não precisa nem de advogado. Olha Você vai só, lá... mas olha, eu vi até um vídeo do Felipe Neto. Fala assim, eu já vi muitos vídeos dele, eu tenho muitas... não concordo com muitas coisas dele, mas ele é um cara inteligente. E ele falando que a inteligência artificial mentiu. Olha só que loucura. Uma pessoa tinha pedido para ele acessar uma rede social e ele tentou, e aí veio aquele código do CAPTCHA que você tem que identificar as imagens, e aí ele não conseguiu identificar. Então, ele pegou e mandou para um site de ajuda. E ele mentiu, dizendo... Aí até a pessoa perguntou, você não é um robô, né? E ele respondeu, não, eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu não consigo ler a imagem. E conseguiu acessar. E aí essa pessoa, é um site de assistência, fez a leitura e mandou o código para o chat GPT. E olha só, ele mentiu. A gente vê o perigo disso. Então, mas aí nós temos que ver o seguinte. Nós estamos falando de programas que são construídos por quem? Pessoas. Seres humanos. Sim. Você colocou um exemplo aí que são conflitantes. Vamos dizer assim. A pessoa criou o chat GPT ou GPT, como queiram dizer aí. Eu nunca tive nem curiosidade para acessar, porque já me falaram que ele faz tudo. Até música, está usando bastante. Mas tudo bem, é um direito. Tá lá, é uma ferramenta de trabalho. Ajuda muito. É uma ferramenta de trabalho. Agora, ela vai te colocar limitações, porque ela foi desenvolvida para determinados conteúdos. Ah, mas ela faz tudo. Ok. Agora, quando você vai ali, pega aquilo e joga dentro de um outro programa, ele vai ter uma interpretação diferente. Aí nós estamos falando de linguagens de hardware, né? Não, é software, né? Isso. Hardware. Aí já estou até... Software. São linguagens de softwares que foram construídas por pessoas diferentes, só que quando elas se chocam, aí já fica o seguinte, ela mentiu. Na verdade, ela não mentiu, ela interpretou conforme ela foi desenvolvida por aquela pessoa. Então você veja que até a linguagem da máquina, a linguagem de interpretação da máquina, da inteligência artificial, ela é resultado de quem o construiu. Aí nós vamos estar sempre buscando, assim, sempre por trás de tudo existe um ser humano. E eu participei de uma conferência de ciência e essa doutora, inclusive ela falou que na formação dela só existe 4 pessoas no mundo. E ela é brasileira, muito inteligente. E ela falou sobre várias falhas que já houve no chat GPT. Da mesma forma que no Google também, quantas pessoas já pesquisaram? Eu estou com tais sintomas, o que eu tenho? E aparece lá, você tem câncer, 2 meses de vida. Então, tá aí o perigo das pessoas confiarem 100% na inteligência artificial. Porque como o nome já diz, é uma inteligência artificial. Você quer ver uma coisa interessante? Vamos fazer uma comparação aqui? Sim. Todos nós aqui temos pais, ou já tivemos pais, ou temos avós, ou já tivemos avós. Então, quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai assimilar o que eu vou dizer aqui. As pessoas mais antigas, elas tinham costume, e a gente está sempre voltando à medicina porque é algo palpável. A pessoa, quando consulta um médico, você chega lá no consultório, o médico olha para você, você fala assim, não, eu estou sentindo assim, estou com a dor aqui, assim, tá, ok. Ok, tá, vai fazer esse exame aqui, me traga isso aqui. Aí você vai, submete uma bateria de exame, volta lá para o médico e fala, não, tá ok, seu problema é esse, e eu vou te receitar isso e isso. Você vai para casa e continua sentindo os mesmos problemas. Você fala assim, não, aquele médico não presta não, vou em outro. E vai lá, o procedimento médico é a mesma coisa. Te receita, faz, não, mas está tudo certo com você, qual é o seu problema? O que as pessoas antigas faziam? Elas gostavam de ser tocadas pelos médicos. Sabe aquele simples atendimento de senta ali naquela mesinha, tira a camisa, vesta essa blusinha, vou lá pegar, ouvir seu coração, respira, expira. Às vezes aquilo ali, na psicologia médica,
não significa nada para o paciente, porque o médico está tentando interpretar o que a pessoa tem. Às vezes são sintomas psicológicos. E hoje nós estamos vendo muitos casos de problemas de ansiedade em que as pessoas realmente não têm nada, mas são transtornos sociais que desenvolvem algumas doenças. Doenças psicossomáticas. De várias categorias. Mas está faltando o contato, o ser humano está perdendo o visual. Quando você entra para a rede social, você perde o contato. Você já viu que hoje já está entrando é coisa interessante, né? Não, vamos nos reunir, mas todo mundo desliga o celular. As pessoas têm dificuldade, um pavor de você estar numa roda de amigos e você desligar o celular. Tá desagradável. Eu falo por mim, que às vezes até a gente se perde nesse hábito, né? Pô, você sai para comer uma pizza com a família, chega lá e tá o menino, a filha, a esposa, todo mundo, não, dá uma pizza tal aqui, ninguém conversa. Não existe relacionamento mais. E isso, eu estou falando da visão minha, porque eu tenho um pouco mais de idade do que vocês. Né? Mas a gente lá antigamente, da década de 70, década de 80, né? Da década de 90 ainda, quem já tinha ali uma média idade. Então, esse relacionamento, esse contato visual permitiam mais engrandecimento das pessoas. Hoje eu vejo que isso não é somente o Calil que está dizendo. Hoje eu vejo uma geração quase perdida. Quase perdida. O celular aproxima as pessoas de longe e distancia as pessoas de perto. Olha aí. Isso é uma frase que você tem que gravar ela. E eu quero dizer isso porque nós estamos com um déficit muito grande de capacidade de trabalho. Muito ruim. As pessoas não têm buscado conhecimento, elas estão se escorando, apenas em oportunidades, em programas sociais, estão perdendo a essência de formação. Quer ver? Posso te fazer um desafio para você aqui. Nós estamos aqui em 6 ou mais pessoas aqui, né? Você já viu uma máquina de datilografia? Não. Você sabe o que é uma máquina de datilografia? Máquina de escrever? Não. Máquina de escrever, sim. Então, aquelas que tem um rolo que você bate assim? Exatamente. Eu já fiz trabalho da escola. Mas era uma relíquia que eu tinha um amigo meu. Olha aí. Que ele... Uma relíquia. Não, assim... Né? Entendi. Que não era uma coisa comum. Ela nasceu em 2000, então é relíquia. Não sou dessa época. Mas é que esse amigo meu, ele calculadora criança, manual. Da década de 60. Você digitava e girava ela aqui. A calculadora. Isso era moderno na década de 60. Esse meu amigo, ele tinha uma predisposição a ser engenheiro elétrico também. E aí, ele achou essa máquina de escrever nas coisas do pai dele. E ele consertou, fez ela funcionar. E a gente achava o máximo. E aí, quando errava, não tinha como corrigir, né? Tinha que começar tudo de novo. Então, mas aí que eu quero te dizer. Olha só. Eu estava dizendo agora no processo de formação e construção do ser humano, né? Do profissional em si. Eu sou formado em datilografia. Olha só. Eu tenho formação técnica em datilografia. Tu sabe o que é datilografar 1000 palavras em 5 minutos? Eu fiz isso em 1989, eu tinha ali meus 15, 16 anos de idade. E eu tenho lá no meu escritório, se o Cícero já teve oportunidade, eu vou mostrar meu diploma lá. E eu sou assim, olha, o que é isso aqui? Eu falei assim, olha aí, isso aí é formação. Mas assim, mas isso não se aplica hoje. Tá, naquela época, quando eu comecei estágio na faculdade, não existia computador. Computador, para a gente ter acesso... Eu tive acesso ao meu primeiro computador já no ano de 2000, 2002, 2003. Mas era muito caro, era uma ferramenta de trabalho muito difícil. Então, os trabalhos na faculdade a gente fazia ou manuscrito ou datilografado. Tudo dentro de regras da BNT, de datilografados. Então, as petições eram datilografadas. Hoje nós estamos vivendo aqui, há 30 anos depois, as audiências são virtuais. Os processos estão virtuais. Nós estamos aqui próximo ao Poder Judiciário de Redenção, onde a gente frequentava todos os dias em busca de tramitação de processo, quase que virou um prédio mal assombrado. Tem lá os servidores trabalhando, juízes, mas poucos profissionais.
Porque você chega lá para falar com o juiz e ele não te atende. Você tem que... Eu tive uma situação recente com um magistrado aqui da região, em que eu tive lá para falar com o juiz e ele voltou e falou, não, o senhor tem que marcar, o senhor tem que marcar aqui para ser atendido. Eu falei, senhor, mas o magistrado não está na sala? Não está, mas ele só pode atender se você marcar virtualmente por e-mail. Eu falei, mas quanto tempo demora isso? Não, vai te responder. Eu falei assim, olha, vou dizer uma coisa aqui. Eu vou sentar aqui, vou esperar um magistrado, uma magistrada, não vou falar o nome, mas eu vou falar pessoalmente, eu quero olhar nos olhos. Eu quero discutir o processo do meu cliente com o juiz olhando nos olhos. Eu não quero marcar e-mail. Onde é que está escrito que eu sou obrigado? Não, mas é porque o juiz não atende. Eu falei, não, vai ter que atender. É uma prerrogativa minha como profissional tratar com o magistrado pessoalmente. Nós não estamos mais vivendo aqui em pandemia, não tem nenhum problema, mas eu quero ser atendido. Sabe o que aconteceu, Cícero? Faz piada. O juiz ou a juíza sentou na minha frente, ouviu o que eu disse e sabe o que ele disse depois? Doutor, peticione, mande por e-mail. Falei, está de brincadeira comigo. Estou querendo despacho. Não, porque tem meta, tem isso, eu não posso passar o processo. Então, até isso se tornou difícil hoje na profissão. E você é cobrado, seus clientes querem resultados, mas ficou aquela coisa distante, aquela coisa fria. Mas você tem uma situação para resolver aqui que é de fácil resolução no Poder Judiciário. Aí você tem que protocolar, esperar o juiz. Para você falar com o juiz, você tem que agendar. Olha, coisas que eram simples de você, antigamente, no início da minha profissão, que eu comecei a trabalhar, você protocolava, o servidor já recebia, já despachava ali, encaminhava para o juiz, você ia lá, o juiz recebia você, ouvia, de alguma maneira ali, ou ele mandava para o Ministério Público, ou se não houvesse necessidade do Ministério Público manifestar, ele já analisava ali um pedido de uma liminar ou algo assim. Então o direito esfriou. Porque as relações... Ou seja, com tantos avanços tecnológicos, a justiça ainda continua lenta. Continua lenta e pior ainda, você não consegue hoje nem contato. Porque, o que eu estou dizendo aqui? Nós estamos falando aqui, ok? Nós estamos olhando nos olhos um do outro, né? Então aqui você tem o poder de dizer, né? O juiz, o magistrado, assim como o médico, ele precisa desse contato com as partes. Para que serve uma audiência de conciliação? Alguém já se imaginou nisso? Doutor Calil, mas audiência de conciliação para fazer acordo. Na visão do doutrinador, é para o juiz entender as partes. Quem está falando a verdade, quem está falando o comportamento das pessoas, elas entregam. É uma coisa assim, bastante interessante. Porque você sabe quando uma pessoa está falando, o seu cliente ou a parte contrária. Então o profissional hoje ele tem que entender, até na solução do conflito, até onde vai o limite do direito do seu cliente. O profissional de direito hoje, um advogado que quer ter sucesso, vamos dizer assim, ele precisa entender o comportamento do seu cliente, precisa entender o que o seu cliente quer de resultado. Ele precisa ter o domínio jurídico do cliente e especialmente daquilo que ele vai entregar para o cliente, porque você vai ter que entrar nesse debate com o seu cliente. As pessoas falam muito, as pessoas chegam, olha, o seu direito é esse, você pode ir lá, e o advogado tem que fazer desse jeito. Olha, quer dizer que eu não posso pensar mais com a minha profissão? Eu não posso dizer para você, Cícero, que você está errado? Ah, doutor, mas ele me ofendeu. Tá ok, mas você ofendeu a pessoa também? Eu ofendi. Então vai lá, pede desculpa. Ah, mas eu quero processar o cara. Eu falei, mas você quer processar para quê? Qual o sentimento que você quer preencher? Não, eu quero tomar dinheiro dele. Bom, você não vai tomar dinheiro dele, porque a justiça também não está obrigando ninguém a pagar nada. A justiça também tem modernizado. Antigamente existiam indenizações de valores altíssimos. Então isso virou uma coisa banal. Hoje em dia, as sentenças são isso também o direito faz essa análise, a capacidade da ofensa e a capacidade do ofendido. Olha, vem cá, até onde isso atingiu a sua moral? O que é moral para você? A pessoa fala, dano moral. O que é moral para você? O que é moral para mim? Até onde vai esse conceito? Social? Nós falamos agora há pouco, as pessoas às vezes são julgadas ou canceladas socialmente, e aí eu te falo, qual dinheiro do mundo paga uma pessoa que foi julgada em rede social? Já foi julgada, já foi condenada. A pessoa, para se recuperar ali,
profissionalmente, praticamente às vezes é impossível. Às vezes, Tem que mudar de cidade, tem que mudar de profissão, tem que se reinventar na vida. Você destrói a vida de às uma vezes pessoa. pela justiça em si, aquela pessoa... Não consegue reparar mais. Eu falo assim, às Situações. vezes juridicamente aquela pessoa se resolve, mas socialmente não. Exato. Continua o cancelamento. Continua sendo condenada pela... O poder do cancelamento ele é maior do que o Social. poder da resolução do cancelamento. Porque é Deixa muito, eu- é muito fácil você emitir uma opinião sobre tudo, mas não sobre você. Eu quero ler aqui uns comentários, doutor Calil. A Núbia Martins comentou. Lembro, o doutor Calil é excelente. Lembro muito bem quando o lindo jovem casal chegou à redenção e eu tive o prazer de conhecê-los no meu trabalho. Acompanhei o crescimento da linda família que construíram. Assim também como no crescimento profissional. Parabéns. Muito obrigado, Núbia. Um A abraço. Núbia é um amor. E o YouTube, Ana, como é que tá? Deixa eu olhar aqui. Porque ela tinha falado que não tinha conseguido comentar no YouTube. Ela me mandou mensagem, mas ela disse que agora já voltou ao normal. Já tá dando para comentar aqui no YouTube. Tem uma galera aí. Roberto Augusto, parabéns. Jataí, Goiás, estamos esperando o show. Danilo Jordão, Cleia Noleto, boa noite. Everton José, esse doutor Calil é excelente advogado. Forte abraço, meu amigo. Raimundo Santos, esse aí conhece de lei. Esse é um ícone do direito em Redenção e região do sul do Pará. A Genildo Silva comentou, grande parceiro e amigo e profissional, doutor Calil. O Iraton comentou, fala, doutor Calil. É assim mesmo que pronuncia o nome dele? O Iraton. O Iraton. Santa Maria das Barreiras, na cola. Grande advogado. Everton José, pessoa do bem. Me ajudou muito em minha caminhada na advocacia. Gratidão a esse cara. Foi que o Iraton comentou, tem nosso respeito na Câmara Municipal. É vereador de Santa Maria. Vereador Iraton. Bacana. Cleia Noleto. Doutor Calil, esse trabalho com excelência. Santa Maria das Barreiras. O Coima comentou, minha meta é o direito. Ser advogado, não. Pois não tenho dom. Olha aí. Mas ele disse que quer... Secretário da Fazenda, Carlos Coima. Um abraço. Isso. Marta Helena Ferreira comentou, saudades do nosso amado pai Xavier. É minha irmã. O Iraton comentou, grande advogado e também um grande procurador de Santa Maria das Barreiras. Vale ressaltar que nosso amigo advogado é doutor em Direito Público e campeão em projetos de leis e conhecer das causas públicas. Isso é bom. A Marioneide comentou, boa noite, cheguei. Ana, podemos falar em 1 minuto? Podemos, Oneide. Karen mandou palmas aqui para você. Ótima entrevista. Rui Corretor, boa noite para você. Daniel Epaminondas, lá de Conceição do Araguaia. Uma das melhores entrevistas até agora. Opa! Bem interessante. Ó, que legal. Realmente. E nem falamos de empreendedorismo ainda? Pois é. Pois é, Mas Calil... já tá dentro. Vai ter né? que ter a parte 2, parte 3. Calil Filho. Lá, meu pai. Você é meu filho, a Karen O é Rui minha filha. comentou aqui. O alfabeto, as vogais, os verbos, números romanos são os mesmos. Só que a tecnologia está afastando nossos métodos antigos, porém super eficientes quando praticado no nosso dia a dia. É isso que eu queria ressaltar também. A gente falou aqui do chat GPT e eu estou usando muito. Só que na vida a gente tem que ter relacionamento. Até com a rede social, até com o digital, para ficar de forma assertiva e de forma boa. Se você pergunta lá no chat, essa semana eu fiz uma videoaula e eu escrevi todo o roteiro dentro do chat. E aí na primeira que eu perguntei, um roteiro sobre copy. Escrever algo sobre copy. Ele me deu algo bem básico. Ponto 1, ponto 2, mas não era aquilo que eu queria. Depois eu mandei embaixo. Não é assim. Eu quero algo, uma copywriter relacionada ao nosso segmento. Ao segmento nesse caso era um segmento de venda de carro. Né? Era um cliente meu que vende carro. Relacionado a isso. Aí depois uma copy direcionada a vender Dodge Ram e a vender Gol. Então, é uma copy diferente. E ele vai entregando muita coisa Cícero, que ele vai buscando em toda a internet.
Mas olha só, uma coisa interessante, você está dizendo aí. Você mesmo estava contestando o chat. Isso significa que o que é uma inteligência artificial perto do que você pensa? Sim. Nada. Não seria mais fácil você construir o seu raciocínio? Sim, e em cima do que o site entrega, aí eu jogo no Word e aí eu vou... Então você usa como ferramenta de trabalho. Isso. Concordo. Como inspiração. Às vezes eu preciso ter ali 3 tópicos para montar um roteiro para um vídeo para um cliente específico. Então, eu vou lá e pego uma base. Em cima daquela base, eu vou em cima da realidade do cliente. Você está construindo algo. Isso. Porque não Perfeito. adianta eu pegar a realidade... Isso é o tempo moderno. Então, essa ferramenta te permite construir Dá algo. para fazer muita coisa. Agora, você não pode ser dependente absolutamente dela. Isso. Ah, eu quero um contrato de compra e venda. Olha, eu tenho casos. Acontece. Eu tenho casos de clientes em que se serviram desse tipo de trabalho e estão com problemas gravíssimos hoje de patrimônio, de contratos, de cumprimentos, descumprimento de contratos, porque o que foi escrito não foi aquilo que foi combinado. Aí lá nos tempos dos avós, né, a palavra tinha significância. Olha, os nossos pais, os nossos avós ensinavam o seguinte, olha, se você deu a palavra, você cumpra. Olha, é muito difícil hoje você ter pessoas que respondem e cumprem aquilo que ele assumiu, aquele compromisso. São pessoas íntegras, Hoje olha, é palavra, um perigo você, por exemplo, eu sou uma prestadora de serviços. Então, é algo perigoso você fazer um combinado com a pessoa sem um contrato. Infelizmente. Mas, então, exatamente. Porque, como você falou, não tem mais aquele princípio de Palavra, né? ser fiel à palavra. Tudo de se dar a tornou palavra. descartável. O profissional, o pensamento, as relações. O que importa é o que eu estou ganhando com isso. Se eu precisar de descartar o Cícero, eu descarto. Se eu precisar descartar a Ana, eu descarto, vou buscar outra pessoa. Mas você se esquece de um pequeno detalhe. Existe o dia de amanhã. Já ouviu falar na lei da atração, na lei do retorno? Tudo volta de alguma forma. Em algum momento da sua vida, você vai se confrontar com essa pessoa. E eu penso muito nisso. No início da minha carreira, você quando está ali, e existem muitos profissionais, principalmente na área do direito, que tem assim, eu me formei agora, sou advogado, e eu vou agir dessa maneira, e agem de maneiras assim, com comportamentos bem, vamos dizer assim, não se importando com quem está do outro lado. Eu sempre digo e repito, você quer construir um bom nome profissional, você quer dar um resultado satisfatório para um cliente, você tem que enxergar o que a outra pessoa também enxerga. O que a outra pessoa está reivindicando do seu cliente? O que o seu cliente está reivindicando da outra pessoa? Se você fosse o advogado da outra pessoa, como é que você faria a defesa? Se você fosse o advogado daquela pessoa que estivesse acusando o seu cliente, o que ele está querendo? Qual o resultado? Essa interpretação é uma visão, overview. Eu sempre digo o seguinte, olha, qual é a visão geral que você tem desse caso? O que esse litígio ele pode te trazer de resultados? Eu já, por várias situações, eu tive conflito de interesses de clientes. Clientes que têm problemas e que me procuram. Eu falo assim, mas vem cá, você está me procurando para processar outra pessoa? Eu não posso, porque eu já advogo para essa pessoa. Não, mas eu quero que você intervenha. Então, eu tenho, ultimamente, isso é onde que eu disse, isso já envolve o seguinte, olha, eu vou lá e chamo a pessoa, fulano, vem cá, você é meu cliente, e chegou essa situação aqui para mim. O que está acontecendo? Vamos buscar uma solução para isso aqui? Não, porque isso aconteceu assim assado. Tá, você quer se desgastar judicialmente, você quer resolver? Vamos buscar uma tratativa? Então, hoje acontece muito. As partes procurarem o mesmo advogado, porque já é advogado de ambas as partes, ou já fez algum serviço. Então, você tem que ter uma visão geral do fato, do direito, né, do que realmente isso pode ser resolvido. Agora, existe uma situação que as pessoas, principalmente o profissional de direito, tem que entender. Do outro lado, existe um ser humano. A forma com que você vai tratar o direito para o seu cliente pode trazer um prejuízo
ainda que seja digno do seu cliente, aquela outra parte lá, ela pode merecer ou não merecer. Aí vai do conceito da interpretação sua do caso. Porque existem situações que elas se convergem e outras que se distanciam. Mas o que eu quero dizer especificamente? Olha, existe um ser humano ali que ele vai ver a atitude do profissional de cá. Uma coisa é ele ter um litígio entre partes. Outra coisa é o respeito entre os profissionais, entre os advogados. E isso já aconteceu em algumas situações. Eu já tive muitas situações em ter desgaste com outro profissional, porque esse profissional estimulava a divergência, ele não buscava a conciliação, sendo que era uma coisa de fácil solução. Mas existia algo que não é preenchido pelo direito, que é o seu sentimento. Olha, isso que o senhor está falando é uma visão diferente. E viu? o pior Porque de tudo, sabe o que acontece? O advogado, quando ele agrada um cliente, necessariamente ele está desagradando uma outra pessoa. A outra parte, a parte vencida, ela está sendo ofendida também. Você buscou deixar bem claro que aquela pessoa ali, ela não perdeu, ela não tinha o direito, ou o direito que ela tinha era parcial. Existe muito isso, né? Às vezes as pessoas comemoram. Ganhamos a causa. Não, calma. Teu direito foi respeitado, né? Ele não tinha o direito. Né? Então, você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo clássico disso? Se chama julgamento popular, tribunal do júri. Uma pessoa acusada de um homicídio. Aí muita gente fala, doutor, mas você já fez, já defendeu muitas causas de homicídio? Já. Mas eu não estou defendendo o ato do homicídio. Eu estou ali defendendo o direito de uma pessoa de sofrer uma pena justa, né, equitativa ao grau. Agora, a pessoa perdeu a vida, ela não vai voltar. Infelizmente, ela não vai voltar. Agora, socialmente, ela tem que ser punida. Na lei de Deus, ela vai ser punida, né? E eu já tive muitas oportunidades que a família de vítimas, né, chegava e falava, olha, você vai se arrepender do que você está fazendo. E eu falei assim, olha, vamos conversar. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não estou, e aí é uma técnica minha, eu não posso ofender a pessoa, qualquer que seja a circunstância de vida daquela pessoa, que ela foi vítima de uma situação. Eu não posso ofender a família, eu não posso ofender a pessoa que não está mais ali. Mas eu tenho que construir o direito da pessoa que eu estou representando. Né? Ela tem que ser punida? Tem. Eu já tive casos de inúmeros casos de pessoas que cometeram crimes que eu falo, confessa. Doutor, mas confessa. Porque a sua circunstância de vida, em determinado momento, ocasionou com que você cometesse o crime. Vá lá, confesse, eu vou fazer a sua defesa, vai sofrer uma pena justa, você vai pagar para a sociedade o crime que você cometeu. Mas você precisa ter um poder de convencer a pessoa de que realmente existe um erro. Então, no direito, você, quando recebe um caso de um cliente, não existe caso perfeito, vamos dizer assim. Não existe, porque eu estou com uns problemas aqui, eu tenho 100% de garantia. Não. Você não vai receber tudo que você quer. Você não vai, quando eu falo receber, não digo monetariamente, né? A gente fala tutela jurisdicional. O Estado não vai te entregar, o Estado juiz, ele não vai te entregar o resultado que você almeja 100%. Às vezes sim, você vai ter um êxito material, vai ter um êxito em alguma situação, que são diversas jurídicas que podem existir, mas e o social? E o amanhã? Você vai estar aqui convivendo. Sabe o que aconteceu antigamente, muito aqui na região, ações trabalhistas? Tinha pessoas que era hábito comum processar, entrava numa empresa, saía 3 meses, 4 meses, ia lá e processava a empresa para receber horas extras e tal. O que os empresários chegaram em um determinado momento? Olha, pega a carteira de trabalho do cara aqui, vai lá e consulta se essa pessoa já entrou na justiça, faz a entrevista dele lá, liga para esse patrão, olha, vem cá. Eu sei que você não vai poder me escrever quem é. Mas o que aconteceu? Por que a pessoa saiu da sua empresa? Não, porque essa pessoa não era bom funcionário, ela atrasava, adulterava o cartão de horas ou alguma coisa lá. Mas aí quando leva para a justiça, tem situações que é indefensável. E às vezes muitos empresários eram condenados em horas extras que não eram reais, né? E aquilo ali acabou acontecendo o seguinte... Alguns profissionais de direito se enveredavam aquilo, ganhavam dinheiro, ganhavam ações, ganhavam honorários, perfeito, mas chegou um momento, sabe o que aconteceu? Né? Não foram cancelados na mídia social, mas começaram a perder moral.
Cancelamento social. Começaram a perder moral jurídica. Aí ele se fecha para o mercado. Né? E aí tem que se reinventar. E reinventar no direito é difícil. Porque você tem alguns ramos de atividade, né? Mas agora vou para o direito tal, vou para o direito assim. A sociedade está mudando. Eu costumo dizer hoje que o direito trabalhista é um direito que decaiu bastante. Porque hoje ninguém quer contratar uma pessoa que não seja com carteira assinada, cumprindo todas as regras da CLT. Né? Então as pessoas se cercam. Né? As pessoas hoje querem o direito como orientação. Eles querem cumprir os direitos trabalhistas. Eu estou dando um exemplo aqui. Querem cumprir. Eu trabalho também no ramo ambiental. Querem cumprir os direitos ambientais. No ramo público, eu trabalho com o prefeito de Santa Maria. Sou procurador nomeado dele, o Adriano. E sempre a gente diz assim: olha, qual é o melhor caminho? Como é que a lei permite que eu faça determinado ato administrativo, né? Eu tenho formação de direito público. Então, prefeito, olha, o caminho é esse, né? Então, você tem que construir a forma legal de tratar. As coisas não são banais, né? E aproveitando uma situação dessa na área jurídica, às vezes a gente é muito confrontado assim: doutor, mas eu preciso fazer um pagamento disso e tem que licitar, isso demora, é burocrático. Sim, mas licitação em direito público é regra. Eu não posso fugir à regra. Ah, mas eu posso fazer? Pode, fica à vontade. Você tem a senha, você é gestor, você é ordenador de despesa. Se você quiser pagar, você paga a nota fiscal. Aí como é que eu presto conta? Fez detalhe. Licitação. Então você tem a lei a seu favor. É por isso que eu digo que esse conceito é realmente algo muito valioso, porque trabalhar com honestidade, com verdade, com respeito, isso é muito importante e faz toda a diferença. Obrigado pela palavra, respeito. Você tem que respeitar Sim. sempre a parte contrária. Porque não adianta a pessoa trabalhar. Tem gente que pensa assim: advogado bom, advogado safa, que tem um jeito, que conhece as manhas, como você disse, né? Eu quero o jeito mais fácil. Só que não adianta, porque eu ouvi uma frase que eu achei muito sábia. O errado, uma hora ele não vai dar certo, mas o certo nunca vai dar errado. Você está bem filosófico hoje, né? É a segunda já. É a segunda já. Então, parabéns. Assim, mas é realmente, porque assim, o errado não tem como. Uma hora você vai ter que enfrentar as consequências daquele ato errado. Você pode até se empurrar com a barriga por muito tempo, se livrar por muito tempo, mas uma hora... Você pode se arrepender, mas o ato que você praticou, ele vai produzir resultados. Exatamente. Podem ser positivos ou negativos, mas na vida é assim. Né? Essa é a vida, né? Davi já nos deu exemplos na Bíblia. Então, assim, resumindo essa parte, assim, conviver, relacionar, seja na minha área ou seja na área de vocês, na área de mídia, exige muita atenção, exige muita dedicação, exige muito respeito, exige conhecimento, né? E principalmente transparência naquilo que você vai fazer, né? Porque você está sendo vigiado. Nós temos aí o exemplo do Big Brother, né? Para quê? Hoje nós somos vigiados 24 horas por dia. Né? Você manda uma mensagem para uma pessoa ali, você já está ali esperando para ver se tem 2 pontinhos. Né? Visualizou, né? Aí muita gente fala: falando, você não me responde. Eu falei: mas às vezes a ausência de resposta é resposta. Se eu não tenho nada para te dizer... Não precisa mandar nada, né? E isso é interessante, as pessoas querem resposta para tudo. E não adianta ser uma resposta positiva, ele quer a resposta que agrada a ele. Olha, o relacionamento hoje entre ser humano, socialmente dizendo assim, ele está muito delicado e é muito sensível, muito sensível. Você pode magoar ou agradar uma pessoa de várias maneiras. Agora, existem pessoas que estão se despertando para saber como é que ele faz esse trato. Tem gente que é super agradável nas redes sociais, mas às vezes dentro de casa é um monstro, entendeu?
Quando desliga a câmera, se transforma em outra pessoa. Você tem que viver. Olha, a família é base para tudo. A família, o seu relacionamento. E dali o que você sai para a sociedade, o que você vai te mostrar. Não adianta você se esconder atrás de redes sociais. Eu estou gordo e sou gordo a vida inteira. E me aceito bem, né? Eu já tive franja, mas hoje eu sou careca. O que tem a ver isso, doutor? A vida. A vida nos coloca em muitos momentos, assim, circunstâncias, né? Mas o que é agradável para você? Você indo para o lado agora, do lado romântico, né? Da relação entre pessoas, né? A mulher gosta do homem bonito ou do homem que é elegante, ou do homem que tem uma prosa boa, né? Eu, particularmente, acho que eu sou bom de papo. Porque eu não conquistei a minha esposa pela minha beleza, né? Muita gente fala assim, doutor, qual é o segredo? Eu falei, cara, o segredo sou eu. Né? Então, assim, está aqui com a gente. Belíssima, muito elegante também. Então, você quer conquistar pessoas, conquistar relacionamentos, você tem que ser romântico com seus clientes, você tem que ser extrovertido. Olha, eu mesma aboli o uso de filtros. Eu falo, pra que eu vou usar filtro no Instagram se na vida real ninguém vai me ver com filtro? Olha aí. Não uso filtros. Mais uma pergunta. Olha, não, ela está segunda-feira inspirada. Então assim, Cícero, Ana, a vida hoje, ela tem exigido de nós relacionamentos, entendeu? A vida está muito chata. Tá chato para viver, tá chato para conversar. Quando é que existe mais hoje aqui bons bate-papos, né? Eu me sinto assim confortável de estar aqui com vocês aqui, mas a gente sente falta disso. Às vezes o patrão chega na empresa, tá difícil você conviver com o ser humano, porque você quer falar muito sobre humanismo, né, dentro da relação ali empresarial, com seus colaboradores, mas você tem que absorver. É muito ruim, agora vamos fazer a festa do fim de ano, vamos reunir todo mundo, fazer um churrasco, vamos fazer um amigo oculto, outra coisa e tal. Mas e o dia a dia? Você passa o ano todo sem falar um bom dia, dando uma retada, falando mal com uma pessoa que está próxima a você. Olha, todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Agora, quando você sai para trabalhar, em especial a gente que presta serviço, a gente não vende produto, a gente presta um serviço. Você tem que estar agradável, você tem que estar com a mente aberta. Se você não tiver, é melhor você não atender nenhuma pessoa, não, porque vai ser ruim a pessoa como diz o outro, se encontrar com o seu eu negativo, seu eu amargo, né? Você vai encontrar alguém que esteja ali amargo, ou você, não consigo hoje, não, hoje eu estou chateado e tal. Você consegue vender alguma coisa? Você não consegue. E você mesmo, nós estávamos dizendo em off aqui, né? Tá difícil, nós estamos vivendo um momento social hoje muito, muito complicado, de que as pessoas não querem mais, está travando os negócios, não estão desenvolvendo negócios com a mesma facilidade. Então, sim, estão segurando o orçamento, não querem fechar um plano de mídia com vocês. Por quê? Porque instabilidade, né? E tudo é reflexo de relacionamento. Estabilidade política. As pessoas não sabem se relacionar. As pessoas não sabem. Perderam. E eu observo assim que todo mundo, na minha visão, na minha leitura, as redes sociais têm tornado as pessoas muito hipócritas. Porque as pessoas criam um mundo de fantasia nas redes sociais, que todo mundo é bonito, que todo mundo é feliz o tempo todo e que todo mundo é politicamente correto. Olha aí. E isso tem contaminado as relações fora das redes sociais também. Olha, eu já convivi com pessoas que ficavam o tempo todo me corrigindo. Às vezes eu brincava, ria de algo. Nossa, mas você tá rindo disso, Ana Luísa? Calma, a gente se sente assim até acuado, né? As pessoas estão armadas o tempo todo, né? Assim, sempre querendo confronto, né? Não, mas é o meu jeito, é a minha verdade. Cara, a gente não leva nada, a vida é tão banal, tão frágil assim de você perder. E o que você deixa de legado? O que você deixa de legado? Eu sempre digo e repito novamente, né? Tudo que você faz com paixão, você faz bem feito. Às vezes você pode errar,
mas a pessoa está vendo que você está fazendo com paixão. Vai ter um resultado positivo em algum momento. Você mesmo começa a se corrigir, começa a exigir mais de você. Tem situações que a gente passa na vida e você vai aprendendo nas relações. Eu sempre digo assim, eu acho muito feio as pessoas apontarem defeitos dos outros. Ana, você está errada, porque você tem que fazer mídia desse jeito. Cícero, você está errada, você tem que fazer assim. Você tem que botar uma camisa de manga comprida, você não pode vir de camisa de manga curta, você tem que botar gravata, você tem que falar dessa maneira, você tem que se portar dessa maneira. E o seu eu? Né? O que você está construindo? Às vezes ninguém está observando a tua roupa, mas eles estão observando o que você está entregando para eles, né, de conteúdo, de pensamento. Então a sociedade ela está sedenta por esse tipo de relacionamento. As pessoas estão muito carentes. Observe vocês. Olha, às vezes você... Outro dia eu vi uma situação em que uma pessoa comentou o seguinte, já está com o tempo estourado já, né? Me desculpe, eu falo demais aqui. Não tem tempo. Mas eu vi uma situação interessante, porque... A pessoa comprou um imóvel de um corretor e o corretor foi lá, entregou o imóvel, se propôs a ajudar ali na escrituração. Quando foi entregar um imóvel, ele estava lá, entregou um buquê de flores para o casal. Quando fez um mês, ele foi lá, ligou, olha, está gostando do imóvel, tal. Não, estou gostando. Passou 6 meses, ele ligou, olha, eu liguei para saber aí, está tendo algum problema, tem alguma coisa aí que deu errado, algum defeito no imóvel, se tiver me avise. Passou 1 ano, ele mandou lá um buquê de flores novamente para a pessoa. Aí o cara começou a falar, pô, mas que cara chato é esse? Pô, liga com 1 dia, com 1 mês, com 6 meses, com 1 ano. Mas o que aquela pessoa estava entregando? Ele falou assim, caramba, o corretor ele conseguiu vender a imagem para o cliente dele o seguinte, olha, esse cara se interessou pela minha vida, porque o cliente ele tinha um sonho de consumo, que era ter um imóvel residencial para construir uma família. Então ele absorveu aquela ideia, buscou o melhor objeto, conseguiu vender. Então ele começou a fazer parte da vida daquele casal. E ele é o quê? Corretor. E sabe qual foi o resultado disso? Aí alguém fala assim, mas e aí, o que aconteceu? Eu falo, não, rapaz, toda vez que alguém me liga querendo saber de quem eu comprei, eu não penso em outra pessoa. Eu só tenho o nome não, liga para fulano, porque esse cara aqui ele vai te entregar o que você quer. Então aqui é a pessoalidade. Gerou um relacionamento. Né? Hoje nós não temos aí os bancos que tem o seu gerente personalité, o gerente pessoal, em que você... Você liga direto para ele. Eu não vou falar aqui dos meus gerentes que me atendem, não, mas eu sempre brinco com os gerentes, sempre, vem cá, mas tem algo bom para nós aí? Não, tem empréstimo, tem isso, tem CDC, tem seguro. Tá ok, tudo bem, ele está fazendo o trabalho dele, né? Mas existe uma pessoalidade, né? Gerente Prime, não sei o que, conta Prime. O profissional de qualquer área hoje, o cliente está exigindo um atendimento personalizado. Observe. Quem quer o melhor profissional, ele quer ser bem atendido. Ele não quer ser atendido como, eu vou pegar isso aqui, vou lá receber isso aqui e vou vender esse produto, vender esse serviço, mas eu não construo um relacionamento. As pessoas estão querendo relacionamento. Pode ser que ele só tenha esse serviço para você. Mas não tenha dúvida de que a partir do momento que você construa um relacionamento, você vai entregar um resultado positivo, porque ele vai confiar em você. Ele já tem essa informação de que vai confiar em você. E o dia que ele puder falar bem de você, ele vai falar bem de você. Esses dias eu até comentei com a minha esposa aqui, eu tinha clientes que eu não via há 20 anos, pessoas que eu já advoguei há 20 anos atrás, são pessoas que em determinado momento tomaram outro rumo, mas estão aqui na região. Doutor, estou com um probleminha, vim te procurar. Falei, caramba, mas depois de tantos anos você veio me procurar. Falei, não, mas eu sei que você vai me entregar o resultado. E eu falei assim, mas eu sei que a pessoa já procurou outros advogados. Hoje nós temos muitos advogados aqui na região. E ele falou assim, não, mas esse tipo de situação aqui, eu sei que você resolve para mim. E eu peguei algumas causas esse ano com esse tipo de situação. Eu falei, olha, mas... Até comentei com a minha esposa, alguma coisa está errada. Ela falou, por quê? Eu falei assim, olha, não é normal
As pessoas estão mudando o comportamento, as pessoas querem segurança. Eles não querem mais um simples plano de mídia. Eles querem saber que o Cícero e a Ana vão entregar um excelente plano de mídia, que vão se dedicar nele para você. Existe essa pessoalidade, esse feeling, né? Esse feedback, ele está sendo muito exigido hoje no momento. O profissional de qualquer área que ele conseguir compreender isso aí, ele certamente tem sucesso garantido. E vou dizer, o momento atual hoje, ele está muito sensível, né? Quando eu falo muito sensível, que as pessoas não estão tendo interesse em nada. Ah, não, isso aqui eu vendo de qualquer jeito, eu vendo esse copo de qualquer jeito, mas não me importa se essa caneca ela tem um valor barato do mercado. Eu quero saber se quem fez o print aqui do Pode Falar nela te convenceu de que, olha, eu vou te vender um produto que é o melhor que eu posso te oferecer aqui, mas está com carinho, se tiver algum erro aqui eu vou consertar para você. Sabe, mas é sempre nesse mesmo contorno aqui, né? Eu gosto de ouvir alguns filósofos aí, Leandro Carnal, e tem o Clóvis também, que é um cara que é super inteligente, mas a gente está vendo que a sociedade está sedenta de conteúdo, sedenta de relacionamento, sedenta de verdades, de relacionamentos verdadeiros, né? Não só dentro de família, mas fora da família, né? E eu acredito que o futuro está sendo construído por aí. E aí nós podemos até falar que o empreendedorismo ele está exigindo esse tipo de profissional, né? Não importa o que você vai fazer, mas que seja do seu dom, que faça bem feito, que goste, que se dedique, né? Que se sensibilize, né? Humanizado, né? A gente como advogado, a gente tem uma tendência de absorver essa paixão pela causa, né? Não, porque eu tenho que defender meu cliente, que eu acredito nele, que a verdade está nele ali, mas eu tenho que olhar para o outro lado também, né? E convencer meu cliente, olha, nesse ponto aqui você está correto, daqui para cá não. Daqui para cá ele está correto. Mas o que o senhor acha? Não é o que eu acho, eu estou dizendo. Agora, basta você querer ou não querer fazer, né? Ah, mas eu não quero. Bom, tudo bem, você pode não querer, mas lá na frente vai acontecer isso. Agora, se você conseguir abreviar isso aí, você vai entregar resultados muito mais rápidos. Com certeza. E nessa questão aí já entra também o empreendedorismo, de você... Absoluto. Em qualquer área, entregar essa excelência, em fazer diferente, em ter uma nova experiência para o cliente. E o senhor também atua em outros segmentos além do direito, né? Hoje, sim. Quais são? Bom, eu sou advogado de formação, né? Sou servidor público concursado do município de Santa Maria das Barreiras. Fundamos uma empresa de consultoria ambiental, que é a Inovare, né? Nós temos nossos parceiros lá. Eu tenho uma outra empresa também que eu estou iniciando ela, que é no ramo de construção e locações, mas é sempre agregado a uma inter-relação. Por quê? Porque eu tenho clientes que precisam de locar máquinas, por exemplo. Então eu falei, é um ramo de investimento. Eu não sobrevivo só da minha advocacia, né? Mas se eu puder ter uma oportunidade de uma fonte de renda de trabalho, eu estou pronto para entregar alguma coisa. No ramo ambiental, hoje você não vive mais sozinho, você não trabalha mais sozinho. Então você tem que construir relações entre profissionais. Então você tem engenheiro florestal, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, você tem topógrafo, você tem geólogo, você tem biólogo. Então são muitos segmentos dentro da parte ambiental que precisam de serviços jurídicos. Então nós formamos uma parceria entre profissionais da Inovare. Hoje nós temos lá dentro da Inovare o Dr. Ramon, a doutora Bruna, né, que fazem parte dessa empresa. Lá no meu escritório de advocacia eu tenho um advogado que trabalha comigo, que é o Dr. Valdemar, e tenho uma equipe de colaboradores, né? Então a gente faz o quê? A gente constrói relações. Naquilo que a gente pudesse encaixar em relação ao outro, nós vamos nos ajudando. Então é muito sensível os ramos de atividades em que as pessoas estão aí procurando, né? E se você puder absorver algo que seja uma fonte de renda extra para você, faça. Se você tiver a oportunidade, tiver as condições de oferecer, faça dentro. E eu estou tentando, né, crescer algo que não seja dentro do direito específico, né?
Mais especificamente, hoje, basicamente, eu vivo da advocacia, né, e estou empreendendo em alguns ramos. No caso, o direito ambiental. Tem a ver com o direito? Absoluta. Regularização ambiental, regularização fundiária, ele tem a ver com o direito, né? Mas você não trabalha mais sozinho, em hipótese alguma. E até melhor, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Não faz. E nem consegue entregar resultados. É verdade. Entendeu? Inclusive, a Inovari está lá dentro da Expo Polo Carajás, né? Quem quiser conhecer, tem um stand lá, né? Bem na entrada lá, a Inovari está lá, né? Nesse momento lá, nós temos a equipe. Ano passado? Não, esse ano nós crescemos, né? O espaço, nós estamos ali bem no hall de entrada, praticamente lá. Colocamos lá uma estrutura bem mais agradável, mais receptiva para receber os clientes, né? A Inovari, ela é uma empresa que vai completar agora 2 anos, mas é uma empresa que já nasceu sólida, é uma empresa que tem entregado muitos resultados e nós temos conceitos de empreendedorismo, de entrega, de relacionamentos dentro daquilo que nós conversamos aqui. Então você tem que entregar para o cliente, olha, vem cá, essa situação você precisa tratar dessa maneira, o direito ambiental te exige dessa forma. E eu estava dizendo mais cedo aqui no nosso bate-papo, né? As pessoas querem estar trabalhando correto, querem, no ramo do agronegócio, eles querem trabalhar corretamente, o direito ambiental. É muito sensível você hoje estar embargado a área sua, por um problema de uma queimada, por um problema de uma supressão ou de uma limpeza sem autorização. Então as pessoas querem estar regularizadas, querem trabalhar correto. Isso é muito importante. Agora, exige profissionais que tenham conhecimento, que possam te entregar esse relacionamento aí no dia a dia. E nós estamos construindo isso além, porque nós estamos entregando também uma coisa que não era muito ofertada aqui na região, que se chama gestão ambiental. O que é gestão ambiental? Você deve lembrar, e todos nós aqui que estamos assistindo, estamos ouvindo, você ouvia falar que antigamente quem tem terra não erra? Agora erra. Porque, veja só, a lei ambiental, ela estabelece limites de áreas de proteção ambiental, de reservas legais. Então, áreas de floresta, depois do marco legal de 2008, as propriedades que não tinham a área de uso já limpa, consolidada, ela passou a ter uma exigência mínima. Por exemplo, nós temos uma exigência aqui que a área de cerrado você tem que preservar 35% da área, né? Já a área de floresta, hoje, atualmente, aí, conforme as propriedades, elas exigem 80% aí de reserva. E você tem 20%. Agora, quem é que vai comprar uma propriedade de 100 alqueires, por exemplo, com 80% de área de reserva, que você não pode fazer nada? Nada, é intocável. E você trabalhar e produzir em 20%. Então, ninguém quer investir. Então, veja que mudou o conceito de comprar terras, de investir terras, né? Principalmente quem lida com o agronegócio. É muito caro você manter uma propriedade. Daí, hoje, está existindo o quê? Novos conceitos, projeto carbono, para você, eu não posso utilizar, então vou preservar e vou vender o que essa área de reserva pode produzir projeto de carbono, que é rentável, vendido em bolsa. Mas isso no Brasil ainda é muito novo, ainda não está muito acessível a todos, né? Mas futuramente é um direito que será explorado, né? Então, sim, via de regra... Está por dentro disso tudo. Está aí apta a oferecer todos esses serviços aí dentro da situação de terra por terra, né? De cliente por cliente. É bem intuitivo, né? Sim. Está inovando aí os conhecimentos. Mas é isso, o empreendedorismo passa por isso. Acho que nós já estamos falando demais já, né? Nós estamos com quase 2 horas. Sério? Sim. Chegando a 2 horas de live, eu quero dar um alô aqui pro pessoal que está acompanhando a gente. Tá ligado aí? Né, já li aqui bastante comentário. Quero mandar um alô aqui para o Wellington Silva. Ele falou: o melhor advogado de toda a região sul do Pará. Esse é minha inspiração de vida. Meu pai é amigo. Steven Brain Santos Oliveira comentou: que show, uma excelente sustentação oral. Dr. Canil sempre idôneo em suas atividades laborais.
Um forte abraço do meu amigo Dr. Calil, uma referência no ramo do direito. Professor Steven. É o de... O Steven é lá do Batista, Santa Maria. Hoje ele está em Tucumã, professor. Sim, eu já troquei uma ideia com ele. Ricardo Aureg assistindo a gente direto de Jataí, parabenizando. Meu irmão. José Carlos Abreu comentou: grande amigo Dr. Calil, minha referência em assuntos jurídicos e técnicos. Valeu. Grande empreendedor que sempre busca desenvolver seus projetos com a máxima de qualidade possível. Nosso secretário de Meio Ambiente, Santa Maria. Carlos Eduardo Tavares comentou: boa noite, Dr. Calil. É um grande conselheiro jurídico, uma referência como advogado e empreendedor na nossa região. Obrigado, Marioneide falou: parabéns, meu genro. Minha sogra. Norberto Borges, top. Ótimo podcast, convidado muito inteligente. É isso aí, os demais eu já li aqui. Muito obrigada a todos, gente, pela participação. Gente, olha... Eu que agradeço aí Tem as homenagens. Eita, maravilha! Tu gosta? Meu irmão, a pizza é meu ponto fraco. Olha aí. Show de bola. Tá bonito. Ai, focada na vida fitness, mas quando eu vejo uma pizza... Se acaba. ai, E estrutura veio dos baixa. nossos amigos e parceiros lá da Flash Pizza. Conhece? Opa, maravilha! Flash Pizza é top. Pizzas saborosas, maravilhosas, do jeito que eu gosto, massa fina, crocante, bem recheada. Não gostei. Não tenho o que reclamar. Asmei. Eu não gostei. Não gostei. Asmei. Olha aí. Tem um videozinho, Liz? Roda pra gente. Aí, esse aí é o que eu me disser, eu gosto de falar. Aí aqueles que não tá pelo... Show. Show de bola, gente. Muito boa, viu? Olha, tem até um símbolozinho ali de um flash. Show de bola. Que tal, Ana? Vamos comer? Bora. Então é isso aí. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer ter o senhor aqui. Vai ter que ter parte 2. Já estava demorando, né? Já tem mais de um ano de podcast. E era para ser um dos primeiros convidados. Verdade. Mas... Deus Valeu sabe a o que pena, faz, a né? Valeu audiência pena. gostou. Muito obrigada a todos que acompanharam. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Depois você visita o nosso canal oficial, a Notícia Portal. Segue a gente no Instagram, Ana Luísa Oliveira BR, o próprio Cícero Júnior. Júnior e Calil. Tá dr.calil. DR Calil. DR Calil. Olha, me permita aqui fazer uma meia-culpa, né? Eu estou construindo a minha identidade digital, mas quem cuida mais é minha esposa, né? Eu não sou assim muito assíduo nas redes sociais, mas certamente eu tenho meu amigo Cícero e minha amiga Ana para nos ajudar aí. Como tem outros também parceiros aí que têm nos ajudado. E só para encerrar aqui, eu sempre falo assim, eu sou um cara que eu sou muito curioso nessa parte de mídia e eu tenho dificuldade de entender as formas de interação. Dificuldade, quando eu digo o seguinte, é porque eu tenho um pensamento que ele não se encaixa dentro da mídia, né? Porque eu fico tentando entender como é que essas coisas conseguem vender, né? Minha esposa fala assim, você olha um influenciador tal, eu falei, gente, essa pessoa não me influencia, para que eu vou seguir? Ela fala assim, mas gente, eu falei, sim, mas ela não consegue preencher nada para mim, eu tenho essa dificuldade. Gente, mas isso é meu. Não quer dizer que eu respeito a atividade, mas eu sou assim, meio das antigas ainda, mas a gente vai aprender. Poucos. Olha aí. Porque é aquela questão, né? Vão influenciar? Tá, mas bora botar conteúdo aí, né? Eu analiso muitos, mas eu acompanho poucos. Olha aí. Agora eu analiso bastante. Mas, Cícero, não sei se já é o momento já de despedida, mas agradecer aqui a todos os amigos que mandaram mensagens. Eu não sei se alguém mandou alguma mensagem desagradável, mas se mandou também, é bem aceita, porque como eu sempre estou aberto a receber críticas. Até um internauta nosso aqui que sempre critica os convidados hoje, estava Hoje elogiando. Ué, coisa boa então. Mas dizer aí aos meus irmãos, os meus filhos, a minha família em especial, minha esposa, pelo apoio sempre, incondicional, aos nossos amigos, colaboradores lá da Calil Advocacia, da Inovare, aos nossos amigos, e aqui eu me reporto ao meu amigo lá de Goiás, aqui, o doutor Everton, né? Dr. Everton é um dos profissionais que eu tive a oportunidade de desenvolver. E eu já tenho na minha vida pessoal, vida de carreira, eu já consegui formar mais de 40 profissionais, né? Maioria no ramo de direito e outros, a gente pode falar em um outro podcast. Mas a todos os amigos que mandaram a mensagem aqui, meu
meu agradecimento a todos eles e a vocês pelo carinho de estarmos aqui, a toda a equipe aqui do Pode Falar que estão ali ouvindo, calado, sentado, cansado, doido para comer essa pizza. Mas Cícero, parabenizar vocês aqui pelo conteúdo, pela forma. Acredito que vocês devam desenvolver muito mais ainda conteúdos, né? Colocar aí, vocês estão muito gentis, vocês não apertam os convidados em nada. Eu cheguei aqui todo armado a pensar qual é o conteúdo. Não tem conteúdo não, aqui é o bate-papo, né? É vida na vida, né? Então, gente, sucesso para vocês aí, obrigado aqui. E naquilo que eu puder em algum outro momento retornar, estamos à disposição. Muito obrigado. Gente, muito obrigada mesmo a todos. E eu quero deixar um recado aqui, hein? Amanhã já sai cortes desse bate-papo aqui lá no nosso Instagram, a Notícia Portal. É isso aí. Tem notícias lá a todo momento. Então, se você quer ficar bem informado, e aqui na Notícia Portal, a gente checa as informações e é completa, não é só nada superficial, não. Quando sai a notícia aqui, ela já vem detalhada, ela já vem, às vezes, até com resolução. E amanhã temos um podcast exclusivo, um bate-papo aqui que eu tenho certeza que muita gente vai se interessar em acompanhar. Será que a gente já pode falar? Já pode? Já pode? Sai amanhã. Amanhã, pessoal, nós vamos continuar nesse tema de direito, viu, doutor Calil? Excelente. Porque nós vamos trazer aqui convidados que passaram por um júri recentemente e foram inocentados. E é um caso que repercutiu nacionalmente, um caso que teve muitas divergências. Amanhã, pela primeira vez, após o júri, irá falar Jean Altamiro e Aline Vaz sobre o caso Missionária. Nós batemos um papo com eles, um papo muito produtivo, muito bacana, muitas coisas que a população não sabe, vai ficar sabendo amanhã, às 8 horas, pelo nosso canal do YouTube, a Notícia Portal. Fica ligado, gente. Fica ligado. Então bem. não percam, viu? Amanhã a gente vai saber como que foi a experiência deles no presídio, como que foi o julgamento e como está sendo a vida agora pós-julgamento, pós 6 anos de prisão. Eles passaram pelo júri, foram inocentados e amanhã a gente vai estar ouvindo um pouco deles. É isso aí, galera. Tchau, doutor. Tchau, Ana. Um abraço. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Nós falamos muito, hein? Vamos tirar a fotinha aqui? Bora. Todo mundo junto. Sentados em pé? Sentados. Tá, né? Rapaz, agora Conseguimos amanhã... desenvolver um conteúdo? Eu achei que ficou tão... Cara, foi muito bom. Sua filha tá aqui, fala, meu pai vai dar um beijo, nem me lembrou. Oh, Eu falei, meus filhos aí. Tem muita Tá aí, coisa Buff. dessa questão de direito que às vezes a gente não entende e Foi não vê essa profundo visão, o né? bate-papo, Por exemplo, que o advogado